estiver chegando, aonde tiver uma pessoa que está me assistindo, que a tua presença, Senhor, venha renovar, que a tua presença venha fortalecer, que o Senhor venha fazer maravilhas, meu Pai, no meio do teu povo. Aqueles que carecem de uma oração, aqueles que carecem de um milagre, meu Pai, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer o milagre acontecer. Meu Deus, opera, Senhor, nas nossas vidas, meu Pai, porque nós estamos na tua presença e nós cremos, meu Pai, que o Senhor é poderoso para fazer o impossível se tornar possível, meu Pai, porque o Senhor diz na tua palavra, Senhor, lá em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Nós estamos aqui entrando na tua presença. A Ana Maria está glorificando o teu nome, pedindo uma oração para o filho dela, o Natan, Senhor. Vai alcançando o Natan aonde ele estiver, Senhor, vai operando milagres, vai fazendo maravilhas acontecer de forma gloriosa, de forma poderosa. Meu Deus, aqui nós estamos e pedimos ao Senhor a palavra revelada. Ramandurabacai Sebe Nagasúbia. Qual é a palavra que o Senhor tem para cada um de nós, meu Pai, nessa noite, nesse fim de noite, nesse final de noite de quinta-feira, meu Pai, hoje que é dia 21/10/2021, aonde essa live estiver chegando, eu peço que o Senhor fale, que o Senhor opere, que o Senhor faça maravilhas acontecerem. Meu Deus, qual é a tua palavra para nós, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. A palavra de hoje, irmãos, da enquete, se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6. O título dessa mensagem diz assim: um bom servo de Jesus Cristo, tá bom? Um bom servo de Jesus Cristo. O texto diz assim: propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeita as fábulas profanas, de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Tá bom, gente? Então Deus está dizendo aqui para nós, irmãos, sobre nós sermos bons servos, né? Aqui é uma instrução de Paulo para Timóteo, que era um jovem, irmãos. É um jovem que foi neto de Lloyd, né? Se eu não me engano, filho de Eunice, né? Um jovem que estava sendo doutrinado por Paulo, tá bom? Porque Paulo ele já estava na conclusão do seu ministério e ele precisava treinar um sucessor para dar continuidade à obra do Senhor aqui na face da terra. Então Paulo ele chega até Timóteo e instrui ele, gente, para que ele fosse um bom servo, né? Então, irmãos, nós precisamos sermos bons servos de Cristo. Nós precisamos servirmos ao Senhor Jesus com integridade, com fidelidade. E quando Paulo chega até Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 6, Paulo ele diz que era para ele propor essas coisas, né? Para ele ser um bom ministro do Senhor Jesus Cristo, né? Então Deus quer que nós sejamos, irmãos, bons ministros de Cristo e não maus ministros. Amém? Precisamos ministrarmos a palavra de Deus da maneira correta, sem adulteração. Precisamos direcionarmos o povo na verdadeira palavra de Deus, né? Porque a gente foi criado, né? É o que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, você foi criado com palavras de fé e de boa doutrina. É isso que você tem seguido. E eu digo para os irmãos aqui, irmãos, nós estamos em uma enquete, e Deus está dizendo para a gente, irmãos, que a gente precisa ser, primeiro, bons servos de Cristo, amém? Precisamos sermos criados, né, com palavras de fé, né, palavras de fé. Eu quero aqui dizer para você, irmão, que Deus ele é poderoso para operar um milagre na sua vida. Essa é uma palavra de fé. Você tem que acreditar nesse Deus
que está me usando aqui. Eu procuro ser um bom servo, irmão. Amém? Eu procuro ser uma pessoa que passo para você aquilo que o meu Deus me manda passar. Tá bom? Eu estou aqui para te instruir, eu estou aqui para te abençoar, eu estou aqui porque eu fui criado, amém? Eu fui criado com palavras de fé. Deus me criou com palavras de fé. Conforme Paulo falou para Timóteo, ó, você foi criado com palavra de fé e com uma boa doutrina, né? Você foi doutrinado, você foi preparado, Deus capacitou você para exercer esse ministério. E Timóteo, eu quero que você exerça esse ministério, que você siga aquilo que você aprendeu. Você foi criado com palavras de fé, você foi criado com uma boa doutrina. Então, Timóteo, siga isso. Amém? Então, Paulo estava sendo usado por Deus para falar para Timóteo da seguinte maneira: Timóteo, você precisa ser um bom servo. Olha, então o que Deus está dizendo para nós nessa enquete, irmão? Deus está dizendo para nós que nós temos que sermos bons servos de Cristo. Deus está dizendo para nós que a gente precisa dar ouvido às palavras de fé. Que a gente deve ser criado com boa doutrina, né, irmão? Porque tem muitas más doutrinas, tem muitas doutrinas errôneas aí que não condizem com a verdadeira palavra de Deus. Então estou aqui guiado pelo Espírito Santo para dizer para você que eu fui doutrinado, amém? Que eu fui instruído na palavra de fé, doutrinado, e é isso que eu tenho seguido. É isso que eu tenho seguido. Eu tenho procurado ser um bom servo de Cristo, e aqui nós estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo. Então, a enquete de hoje, Deus fala para nós sermos bons servos, para a gente praticar a palavra de fé, seguir a boa doutrina, né? Seguir a boa doutrina, e é isso que Deus ele quer de cada um de nós, né? Versículo 7, Paulo diz para Timóteo: rejeita as fábulas, né? O que são fábulas, irmãos? Fábulas são aqueles contos, né? Aqueles contos, exemplo, o que é uma fábula? Aquela historinha do Dumbo é uma fábula, o elefante que voava, isso aí são fábulas, né? São fábulas, são historinhas que as pessoas contam, e a palavra de Deus não é fábula, não é uma historinha que as pessoas contam, não. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, tá bom? Então, nós rejeitamos as fábulas e seguimos, amém, essa palavra de fé, seguimos a boa doutrina, tá bom? E procuramos sermos bons servos de Cristo, tá bom, gente? Essa é a palavra da enquete de hoje. Deus quer que você seja um bom servo, Deus quer que você siga a palavra de fé, Deus quer que você siga a boa doutrina e rejeite fábulas profanas, né? O que são fábulas profanas, irmãos? O que é profano? Profano é tudo aquilo, né, que se levanta contra as coisas de Deus. E tem muitas fábulas profanas, né? E exemplo, a gente está chegando aí no Natal, né? E o Natal, ele tem uma fábula profana em cima. Peraí, pastor, o senhor não crê no Natal? Não é isso. O que é a fábula profana? As pessoas, elas contam uma história do bom velhinho, né? Do bom velhinho, que ele anda em um trenó, né? Uma fábula, né? E por que é profano? Porque essa historinha, amém? Ela se levanta para tirar o centro das atenções de Jesus, amém? Se levantando, né? É para desfocalizar o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do Senhor Jesus. E Natal vem da palavra natalício, né, irmãos? O dia do nascimento de um rei, né, de uma pessoa muito importante, tá? Então a gente deve aí se esquivar de fábulas profanas, irmão. Quer ver outra fábula profana? Aquela fábula profana que fala sobre a Páscoa, né? As pessoas, elas contam aquela historinha assim: coelhinho da Páscoa que trazem para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Isso aí se tornou uma fábula profana. Por quê?
desfocalizaram o verdadeiro sentido da Páscoa. O que é o verdadeiro sentido da Páscoa? É quando o povo foi liberto do cativeiro do Egito e Deus falou para eles celebrarem a Páscoa, para eles se lembrarem que o Senhor Deus libertou eles do cativeiro. Então, a Páscoa se tornou uma fábula profana no conto de pessoas que não têm uma direção bíblica. Tá bom, gente? Então a gente não deve, irmãos, a gente não deve, tá bom? A gente não deve se desfocalizar, amém? Da palavra de fé. A gente não deve se desfocalizar da boa doutrina. É isso que a gente tem que seguir, gente. A gente tem que ser bom, nós temos que sermos bons servos, tá bom? Servos bons e fiéis. Porque a Bíblia diz que no grande dia, o que o Senhor vai falar para os servos bons e fiéis? Servo bom e fiel. Amém? Você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor, que é a vida eterna. Então só vai adquirir a vida eterna um servo bom e fiel, irmão. Aquele que seguiu a palavra de fé, aquele que seguiu a boa doutrina, aquele que rejeitou as fábulas profanas. Então essa é a enquete da noite de hoje. Gente, eu quero profetizar sobre a vida de cada um de vocês todas as sortes de bênçãos, tá bom? Hoje nós nos encontramos aí, né, em uma live um pouco estendida, que nós entramos um pouco tarde. O povo que costuma participar da live fica esperando às 11 horas. Então, hoje foi um pouco corrido para mim, tá bom? Foi um pouco dificultoso para estar aqui às 23 horas em ponto, tá? Portanto, eu entrei aí na live aí às 23 horas e mais ou menos 30 minutos. Né? Então o povo que está acostumado a nos acompanhar, nesse momento já foi dormir, já está descansando, mas eu estou aqui intercedendo e abençoando cada um de vocês, tá bom? Você que está entrando aí comigo ao vivo, tá bom? Eu estimulo você a compartilhar essa live e que Deus te abençoe, tá, gente? Que Deus te abençoe, que Deus te honre, que Deus te guarde. Se você tiver um propósito de oração, como a Ana Maria, que está lá no Pará nesse momento, lá em Paragominas, né, Ana Maria? Ela pediu oração pelo Natan. Nós estamos aqui para orar, para determinar em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu não vou mudar aqui de quadro, porque eu senti aqui que quando eu mudo o quadro aqui, né, vou pro comercial, o computador tá travando, porque ele tá no máximo aqui do desempenho dele. Então eu vou manter essa tela aqui mesmo, tá bom? Vou manter essa tela aqui e vou continuar aqui a transmissão, tá bom, gente? Que Deus te abençoe, que Deus te honre e que Deus te guarde em nome de Jesus. Deixa eu aqui tomar um pouquinho d'água e já já eu continuo em nome de Jesus. Fica ligadinho aí que já já nós vamos orar. Glória a Deus. Gente, a palavra de hoje é uma palavra linda, hein? Deus falando pra gente que a gente deve ser um bom servo. Você tem sido um bom servo, meu irmão? Você tem sido uma boa serva de Deus, irmão? Porque Deus está falando com a gente hoje, irmão. E a Bíblia diz, né, que toda palavra que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia, sem antes ter feito aquilo que lhe apraz. O que Deus está falando para nós hoje? Com base em Timóteo, eu estou aqui com a Sagrada Escritura aqui, Deus está falando para a gente com base em Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6, né? Propondo essas coisas aos irmãos, né? A gente deve propor essas coisas aos irmãos, né? A gente deve falar, né? A gente deve falar de palavras de fé, a gente deve propor para os irmãos, né, uma boa doutrina e seguir. Tá bom? Então Paulo está dizendo para Timóteo que o Timóteo tinha que falar essas coisas para os irmãos e ele precisava ser um bom ministro de Cristo, tá bom? E eu me coloco aqui nessa posição aqui, irmão, para propor isso para você, para dizer isso para você, porque o meu desejo é ser um bom ministro de Cristo. O meu desejo não é enganar, né? Não ser um enganador, um falsificador da palavra. É pregar a verdade, é falar a verdade em nome do Senhor Jesus, tá bom? Nós estamos aqui ao vivo
tá bom? Você que está me assistindo aí, você que está participando da nossa live aí, que Deus te abençoe. Pastor, o que Deus está dizendo para nós? Olha, Deus está falando para nós, gente, primeiro, né, que aquele que prega a palavra de Deus tem que ser um bom ministro, tem que ser um ministro fiel, que entrega o que realmente Deus está mandando falar, mandando entregar. Então estou aqui ministrando algo de Deus para a tua vida. O tema dessa mensagem é um bom servo de Jesus Cristo, tá bom? Então a primeira coisa que Deus está falando é com os ministros. Aquele que prega a palavra, aquele que ministra um louvor, né? Aquele que tem um ofício de ensinar as pessoas a palavra de fé, a boa doutrina, tá bom? Primeira coisa que Deus está falando aqui é para os ministros. Primeiro Deus está falando para mim, eu sou ministro da palavra do Senhor, Deus me usa para ministrar, amém? Tanto o pregador da palavra, como o ministro de louvor, aquele que ministra o louvor no altar, precisa ser um bom ministro, irmão. Ser fiel, ser íntegro, se consagrar, estar no centro da vontade de Deus. Você, pastor, você, homem de Deus, você, mulher de Deus, você que tem um ofício de ministrar, seja um bom ministro, amém? Não vacila com Deus, não. Amém? Você precisa se santificar, você precisa estar no centro da vontade de Deus, amém? Ó, você vai ser um bom ministro, né? Serás um bom ministro de Jesus Cristo, tá bom? Então, esse serás aqui, sabe o que o Espírito Santo está falando para mim também, irmão? Serás é algo que fala do futuro, né? Então, tem pessoas que vão ser levantadas por Deus para ministrar a palavra, ministrar o louvor. Então se prepara, tá bom? Se prepara. Pastor, talvez você diz assim, pastor, será que Deus vai me levantar? Irmão, Deus vai levantar você. Deus quer que você seja um bom ministro. Ah, pastor, eu particularmente, eu nunca me imaginei ministrando a palavra de Deus. Quando os servos de Jesus eram usados para falar para mim, olha, você será um ministro da palavra de Deus. Você vai ser um pregador da palavra. Eu dizia assim, um pregador da palavra? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que eu não tenho esse dom para pregar a palavra. Eu achava que eu não tinha um dom. Mas o que aconteceu? Ao longo da caminhada, Deus foi me preparando. Deus foi colocando no meu coração, conforme diz, né? Paulo diz para Timóteo, né? Na parte B do versículo 6, você foi criado com palavras de fé, bem? O meu alimento, irmão, foi as palavras de fé. Eu fui criado com isso, né? Eu já estou há mais de 20 e poucos anos aí, né? Sendo criado com palavras de fé, né? Fui lendo a Bíblia. Então, olha, Deus quer criar você com palavras de fé, irmão. Essa é a palavra de fé, é o seu alimento. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, gente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você precisa ser criado com palavras de fé. Amém? Você precisa ler a palavra de fé. Você precisa estar em um ambiente que está se ministrando a palavra de fé. Porque lá em Romanos diz, né? Que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então, quando você lê a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, quando você está em um ambiente onde a palavra de Deus está sendo ministrada, o que vai acontecer? Você vai receber a fé. E lá em Hebreus diz, irmãos, que a fé é um instrumento que a gente tem para chegar até a Deus. Porque todo aquele que chega até a Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, tá? Então, quando a gente busca a Deus, tem um galardão. Porque a Bíblia diz que a gente não vai buscar a Deus em vão, não, irmão. Então, nós estamos aqui buscando, nós estamos aqui fazendo a obra, nós estamos aqui na presença de Deus. Há uma recompensa para essa obra. Porque a Bíblia diz que Deus há de galardoar, de recompensar
cada um segundo a sua obra. Olha, Deus está falando para a gente ser um bom ministro, nós estamos trabalhando em cima de uma enquete, tá, gente? Eu quero dizer para vocês que antes de nós ministrarmos aqui a enquete da nossa live, primeiro a gente ora, primeiro a gente pede a direção para Deus. E o que Deus está dizendo para nós hoje com base em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6, tá bom? Que a gente tem que ser, gente, nós devemos sermos bons ministros, tá bom? E porque a gente precisa ser criado, depois tem uma vírgula, né? Diz assim, criado com palavras de fé, tá bom? Então a gente precisa ser criado, gente, com palavras de fé, tá bom? Porque a palavra de fé que tem que ser o nosso alimento. A estrutura, irmão, a estrutura que você precisa ter é uma estrutura de fé, com base na palavra, tá bom, gente? Estruturado na palavra de Deus, firme na palavra de Deus, inabalável, tá bom, gente? Inabalável. Amém, gente? Então, o que Deus está dizendo? Bom ministro, criado com palavras de fé e boa doutrina, irmão. A doutrina da palavra do Senhor, porque aqui está a boa doutrina, ó. A boa doutrina é isso aqui, palavra de Deus, irmãos. Então, não há aquelas fábulas profanas, né, irmão? Tá cheio de gente, ó, falando historinha por aí, irmão. Amém? Tá cheio de gente com blá, blá, blá. E a Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 4, diz da seguinte maneira, eu vou pegar outra Bíblia aqui, que essa Bíblia é uma Bíblia de estudo, né? As duas Bíblias eu li aqui são uma Bíblia de estudo, mas eu gosto de orientar vocês na luz da palavra com base nessa outra Bíblia aqui também. Em 1 João, capítulo 4, diz assim, gente, que tem muita gente, irmão, com fábula profana, com blá, 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 com enganação, e a gente não deve seguir falsos profetas, não, irmão. A gente deve se alicerçar na palavra de Deus, a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus está dizendo para nós hoje, com base em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo de número 6, né? Precisamos sermos bons servos do Senhor Jesus Cristo. A gente não deve passar as pessoas para trás. Não devemos sermos espíritos enganadores, irmãos. Não devemos sermos falsos profetas. Paulo falou para Timóteo da seguinte maneira, propõe essas coisas para os irmãos, Timóteo. Porque se você propor essas coisas para os irmãos, se você ensinar aquilo que é correto para os irmãos, você vai ser um bom ministro do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? E Paulo falou para Timóteo assim, Timóteo, você foi criado com palavras de fé, Timóteo. Você foi criado com uma boa doutrina, Timóteo. Olha, é isso que você tem seguido, irmãos. É isso que a gente tem que seguir. A gente tem que seguir, irmão. A gente tem que seguir ministros, pessoas que ministram a verdadeira palavra de fé. Nós temos que seguirmos pessoas que são bons servos de Jesus Cristo e não ficar seguindo falsos profetas, irmãos. Pessoas que têm espírito de enganação. Pastor, mas peraí, tá bom, o senhor tá falando tudo isso, mas como que eu vou discernir entre o certo e o errado? É fácil, irmão. É fácil você discernir. Eu quero falar para você uma base bíblica de 1 João capítulo 4, que diz assim, amados, não dê crédito a qualquer espírito, mas antes você deve provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso você vai conhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que veio e presentemente já está no mundo. Também uma certa feita, se eu não me engano, João falou da seguinte maneira, que o espírito do anticristo saiu do nosso meio, que é o meio da igreja, mas não é um dos nossos. O espírito do anticristo é aquele que aprendeu a palavra de fé, aprendeu a boa doutrina,
amém? Foi criado com uma boa doutrina, mas ao longo da caminhada começou a se afastar. É igual esses dias eu estava ensinando vocês o capítulo de número 2 de Apocalipse, que fala sobre a doutrina dos nicolaítas, né? É uma palavra que Deus falou lá para a igreja de Éfesos, né? No seu capítulo de número 2, né? No versículo de número 1 ao versículo de número 7. A igreja de Éfeso, irmão, foi uma igreja que se estruturou na palavra de Deus, né? E Deus falou para eles da seguinte maneira, usando João, que estava na ilha de Patmos, né? O evangelista João, que estava na ilha de Patmos, por amor à palavra de Deus, quando Deus revelou mediante o Espírito Santo o livro de Apocalipse para ele, né? E João na ilha de Patmos foi usado por Deus para lançar algumas epístolas para 7 igrejas no ponto da Ásia. E uma dessas igrejas era a igreja de Éfeso. O que Deus falou, né, através da vida de João? Falou o seguinte para a igreja de Éfeso. Olha, Deus falou assim: eu conheço as suas obras, versículo 2, o teu labor, a tua perseverança, e que você não pode suportar a homens maus. Você colocou eles à prova, os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Você os achastes mentirosos. Olha, no tempo da igreja de Éfeso, tinha ministros, mas ministros mentirosos, né? Outra coisa também, versículo 3, o povo da igreja de Éfeso tinha perseverança, eles suportaram a prova por causa do nome do Senhor, não se deixaram esmurecer. A única coisa que Deus tinha contra eles é que eles abandonaram o primeiro amor, coisa que a gente não pode abandonar. A gente deve ficar firme, constante e abundante na obra do Senhor. Não devemos abandonarmos o primeiro amor. A única coisa que Deus falou também, né, mais uma coisa que Deus, não é a única coisa, que Deus tratou de vários tópicos com a igreja de Éfeso. Mas uma coisa que Deus falou no versículo de número 6, né, do capítulo 2 de Apocalipse para a igreja de Éfeso: tens ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais também eu odeio. Vocês estão entendendo, gente? O que é os nicolaítas? Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas, irmãos, eram falsos profetas, falsos pregadores da palavra. Porque eu não estou falando que eles pregavam aquilo que era errado. Não, eles conheciam a palavra, amém? Mas só que eles usavam da palavra para enganar as pessoas. Eles lançavam ali, eles pregavam bem, e eles tinham ali aquele espírito sabe aquele espírito de adivinhação? Porque Deus fala lá em Levíticos, né, que Deus ele abomina, né, o espírito da adivinhação. Porque Deus falou para o povo de Israel através da vida de Moisés, lá no princípio: vocês não podem ter adivinho no meio de vocês, e vocês não devem ter agoreiro no meio de vocês, porque isso eu abomino. Então os nicolaítas, irmãos, eram falsos profetas. Amém? Eles ficavam passando no meio da igreja falsas profecias. E eu sempre digo, guiado pelo Espírito Santo, a maior de todas as profecias é o quê? A palavra de Deus, né? Há profecias guiadas pelo Espírito Santo que são de Deus, irmãos. Mas tem profecias, irmãos, que você vê que o povo, irmão, o povo é enganado, né? Exemplo, a pessoa tem um falso profeta ministrando numa igreja. Exemplo, amém? Deus está me revelando que no meio dessa multidão tem uma pessoa que chorou a semana inteira. Irmão, é óbvio que no meio da multidão tem uma pessoa que passou uma semana de tribulação, de luta e de sofrimento. Então são profecias óbvias. Outra coisa que esses falsos profetas muitas das vezes falam: olha, Deus está me revelando que tem pessoas aqui no nosso meio que você já foi
em vários lugares e as portas estão fechadas para você. Você não conseguiu arrumar emprego em lugar nenhum. Irmão, é óbvio, tem muitas pessoas saindo em busca de emprego, tem muitas pessoas, precisando de emprego. Então são aquelas profecias óbvias, sabe aquelas profecias que é óbvio que no meio do povo tem uma pessoa passando por esse tipo de situação? Então são aqueles espíritos de adivinhações, irmãos, coisa que é abominação para Deus. Então o que Deus quer de nós, ministros? Que a gente não engane o povo, irmão. Amém? O que Deus quer de nós, ministros? Que nós sejamos bons ministros. Por quê? Porque é igual Paulo falou para Timóteo, você vai ser um bom ministro, porque você foi criado com palavras de fé. Eu fui criado com palavra, tá? Eu tenho estrutura na palavra de Deus. E ao longo da caminhada, eu fui sendo criado, porque Paulo falou para Timóteo da seguinte maneira, a enquete de hoje está com base em 1 Timóteo 4, versículo 6, Onde Deus fala, usando Paulo, para Timóteo, você vai ser um bom ministro de Jesus Cristo, porque você foi criado com palavras de fé. Amém, irmãos? Então, o que a gente precisa fazer no meio da igreja? Criar as pessoas com palavra de fé, irmão. Irmão, é a palavra de Deus que vai estruturar as pessoas. Amém? O que vai fazer as pessoas se tornarem ministros de Cristo, o que vai fazer as pessoas se fortalecerem, o que é? É a palavra de Deus, irmão. Você está entendendo? Deixa eu abaixar aqui um pouco o volume, senão vai dar duplo áudio aqui. Então, irmãos, a gente precisa ensinar a verdadeira palavra de Deus sem adulteração, tá bom? Sem adulteração, não precisa enfeitar muito, não precisa show pirotécnico, não precisa de nada. É só ministrar guiado pelo Espírito Santo. Você abre a Bíblia e fala o que Deus mandou você falar. E não blá blá blá, irmão. Blá 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 não vai mudar a vida de ninguém. Tem muita gente, irmão, vivendo um emocionalismo. E nós não devemos vivermos um emocionalismo, não. Precisamos seguirmos verdadeiros ministros. Quando eu vejo que uma pessoa está pregando, porque, irmão, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Amém? Então, é igual Paulo falava para as igrejas, olha, eu quero que vocês se aprofundem na palavra para vocês não serem levados por todo o vento de doutrina. E o que tem de gente, irmão? O que tem de gente que está sendo levado por todo o vento de doutrina? Não, a gente tem que ter uma doutrina, mas uma doutrina com base bíblica, com base na palavra de Deus. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então na enquete Deus está falando com a gente hoje. Eu não ia entrar nessa live, mas o Espírito Santo falou para mim, entra na live, faz uma oração, olha, eu vou operar, eu vou trabalhar, abrir a palavra de Deus, e Deus está dizendo que Ele quer que a gente seja bom servo. Amém? Deus está falando para os ministros aí, pregadores da palavra, irmão. Prega a palavra de Deus sem adulteração. Amém? Não fica querendo enfeitar demais, não. É só você pregar a palavra de Deus. O povo precisa ouvir a palavra, porque a Bíblia diz que caminharão de um lado do outro com fome e com sede. Fome e sede do quê? Da palavra de Deus, irmão. Então o povo está precisando de palavra de Deus, irmão. Tá bom? Porque é a palavra de Deus que vai mudar quadro de situações. Paulo falou para Timóteo o seguinte, gente: você foi criado com palavras de fé e de boa doutrina. É isso que você tem seguido. Irmão, sabe o que você tem que seguir? Você tem que seguir ministros, pregadores, que verdadeiramente pregam a palavra de Deus. Sabe? Pregadores que quando você começa a prestar atenção naquilo que ele está pregando, você vai, nossa, esse aí está pregando a verdade. Por quê? É a verdade que liberta, irmão. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então a gente não deve pregar heresia para o povo, a gente não deve ensinar, né, coisas errôneas para o povo, a gente deve ser um bom servo, um bom ministro. Por quê? Porque Deus nos criou, Deus me criou com palavras de fé e com boa doutrina. Eu tenho palavra para passar para você como um bom servo e um bom ministro de Cristo, tá? Porque eu fui criado com palavra. Eu fui criado com palavra. Eu fui criado com leitura bíblica, eu fui criado com escola bíblica, eu fui criado com instruções da palavra. Deus me criou, amém? Com palavras de fé, com uma boa doutrina. E é isso que eu tenho seguido até hoje. Então é isso que você tem que seguir, né? É igual Paulo falava para a igreja. O que Paulo falava para as igrejas? Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Então vocês têm que me seguir porque eu estou seguindo a Cristo. Eu não estou enganando vocês. Porque a Bíblia diz que não tem como um cego guiar outro cego, porque ambos cairão no buraco. Amém? Então você deve ser guiado, irmão, por pessoas que estão instruindo de maneira correta e de maneira, amém, que agrada ao coração de Deus. Tá bom, gente? Eu estou falando aqui, nós somos sendo direcionados pelo Espírito Santo. Essa é a enquete, essa é a palavra. Já é 00:10 e eu vou orar por vocês, tá bom, gente? Eu vou orar por vocês. Eu digo para você na qualidade de bom ministro de Cristo. Eu fui criado com palavra de fé, com boa doutrina. É isso que eu tenho seguido, irmão. E é isso que eu vou seguir até o fim. Eu não vou usar do evangelho para enganar. Eu não vou usar do evangelho para me auto-beneficiar. Não. Eu vou usar da palavra de Deus para ganhar almas, que vão se render a Cristo. Se eu estou nesse momento chegando até pessoas que abandonaram a fé, você que era pregador, pastor, eu era pregador da palavra, me afastei. Olha, volte o mais rápido possível, tá bom? Volte o mais rápido possível, amém? Siga a boa doutrina, siga a palavra de fé, porque é com isso que Deus quer nos criar, amém? Deus vai nos fazer crescer, amém, com palavra de fé, com uma boa doutrina, se nós seguirmos isso. Se nós seguirmos isso. E rejeitar fábulas profanas, tá? Fábulas profanas. Olha, irmão, rejeito. Eu sou o tipo de pessoa que rejeito fábulas profanas. Amém? Quando eu vejo que a pessoa tá com muito bli-bli-bli, muito blá-blá-blá, contos de carochinha, aí, irmão, isso aí não é palavra de Deus, não. Sinto muito, amém? Sinto muito, mas o meu negócio é palavra de Deus. Então a gente precisa se estruturar na palavra de Deus. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tá bom, gente? Versículo 9 de 1 Timóteo 4, versículo 9. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e as ensina. Versículo 12. E que ninguém despreze a sua mocidade, né? Paulo está falando para Timóteo: olha, Timóteo, você é um menino novo, mas você é um menino legal, tá? Você é moço, mas você é um homem, que vai ser um grande instrumento na mão de Deus, através da sua vida. Deus está treinando você para uma grande obra, Timóteo. Xalaquemina, subirá engunaracer e andecaia, porque você foi criado com palavra de fé, boa doutrina, é isso que você tem seguido. Você é um bom servo, um bom ministro. Você está rejeitando fábulas profanas. E eu digo para você, olha, ensina essas coisas, amém? E que ninguém despreze a sua mocidade. Porque tem gente que pensa assim: eu tô entrando na live, tô vendo... Você olha pra mim e você acha que eu sou novinho, né? Amém? Aparentemente eu sou novo. Mas eu já tô com 40 anos, irmãos. Eu tô com 40 anos. Me converti com 18 anos. Amém? 18 anos eu me converti.
me batizei e já estou com 22 anos exercendo o ofício daquilo que eu aprendi. A palavra de fé, a boa doutrina, seguir. Já tem 22 anos que eu estou seguindo a palavra de fé, a boa doutrina, amém? Ensinando. Já tem 22 anos que eu estou nessa caminhada. Então, quando eu tinha 18 anos, Deus foi me criando com essas palavras, com boa doutrina. E hoje eu cheguei na casa dos 40 aí. Então você já vê que eu tenho uma bagagem. Eu sei, guiado pelo Espírito Santo, daquilo que eu estou falando. Tá bom? Então preste atenção, não fica dando ouvido. Não fica dando ouvido a falsas profecias, não. Tá bom? O que você deve dar ouvido é a esta palavra, conforme diz no versículo 9 aqui de 1 Timóteo capítulo 4. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Essa palavra de Deus, e não palavra do homem. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Você deve aceitar ela para a sua vida. Não, pastor, eu aceito essa palavra de Deus, porque a Bíblia diz que toda palavra que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia sem antes ter feito aquilo que lhe apraz. Amém, gente? Então, Deus ele quer levantar pessoas que pregam a verdade. Nem pregam a verdade, ensinam a verdade. Não fica ensinando blá blá blá, heresia. Não. É a verdade que precisa ser pregada. Eu estou treinando pessoas, assim diz o Senhor, capacitando essas pessoas, que serão estratégias minhas, instrumentos preciosos na minha mão, servos fiéis, ministros fiéis, que foram criados com palavra de fé, boa doutrina, servos fiéis que seguiram essa palavra de fé, essa boa doutrina, e agora está ensinando o povo a verdade. Eu sou uma dessas pessoas. Amém? E digo para você, conforme diz o versículo 9 de 1 Timóteo capítulo 4, esta palavra de Deus é digna de toda aceitação. Tá? E porque para isso trabalhamos e lutamos. Irmãos, a gente trabalha e luta. Bom, gente, a gente trabalha e luta porque a gente espera no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, tá bom? Deus é Salvador de todos os homens, tá bom, gente? Principalmente, presta atenção, principalmente dos fiéis, tá bom? Se você é fiel a Deus, amém? Se você honra a Deus, a Bíblia diz que Deus honra aqueles que honram a Ele, tá bom? Você que tem esperado em Deus, pastor, eu estou esperando em Deus, pastor. Eu estou precisando de um milagre, eu estou precisando que Deus faça um milagre na minha vida. Irmão, espera no Senhor. A Bíblia diz, lança os seus cuidados no Senhor, confia nele e o tudo ele fará. Amém? Deus vai mostrar para você que ele é Deus, Deus vai mudar quadro de situações, Deus vai ser contigo. Espera no Senhor. Espera no Senhor. É dele que vai vir o milagre que você precisa. É dele que vai vir essa bênção que você precisa. É dele. Xaramanduru Anglistei Xarabadagasebra, em nome de Jesus, tá bom? Glórias a Deus. Versículo 11, versículo 11. Manda essas coisas e as ensina. Que ninguém despreze a sua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis, né? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler. Olha para você ver que interessante. Persiste em ler. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Como que vai a nossa leitura bíblica? Porque por mais que você se tornou uma pessoa eloquente da palavra, você não pode dizer, eu já sei a palavra. Não, você tem que ler e persistir em ler. Deus vai gerar um crescimento maior ainda. Pastor, já fui criado com palavra de fé, eu já conheço de Gênesis a Apocalipse. Não. Tem mistérios mais profundos que Deus vai revelar para você mediante a leitura bíblica.
Então Deus está dizendo, eu quero que você leia, persista em ler, tá bom, gente? Glórias a Deus. Exorta, amém? Exorta. O que é exortar? Exortar é você repreender aquele que está andando errado, amém? Às vezes é difícil a gente pregar uma palavra de exortação, né, irmãos? Mas hoje em dia, teve lugares que me chamaram para pregar, que já falaram para mim. Eu tô falando que falaram para mim. Antes de eu subir no altar para pregar, falavam assim, o que você vai pregar? Eu sempre falei, eu vou pregar o que Deus me mandou pregar. Não. Você não vai pregar exortação, você não vai bater no povo, não, né? E eu sempre fui o tipo de pessoa que disse assim, eu não vou pregar o que querem que eu ministre, eu vou pregar o que Deus me mandou passar. Ainda que tenha um tema, o tema eu respeito. O tema do congresso é isso, vou respeitar o tema, mas dentro do tema eu vou passar o que Deus me mandou passar. Se Deus me mandar exortar, eu vou exortar. Se tiver pessoa no erro, no pecado, vacilando com Deus, você acha que eu vou ficar passando a mão na cabeça? Lógico que não. Eu vou repreender, guiado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o bom pai repreende o filho que ama, assim como o pai é o filho que quer. O pai quer ver o filho bem. Você está entendendo? Então, há necessidade de exortar. A pessoa está errada, se porventura tem alguém que está vacilando com Deus, caindo no pecado, vacilando, deixando de ser fiel a Deus, Deus está me usando para exortar. Toma prumo na tua vida, alinha a tua vida com Deus, abandona as práticas pecaminosas e fica firme nessa palavra, esperando em Deus, em nome de Jesus. Ramangunara Blaceba, ensina, eu estou aqui ensinando, amém, Jesus, amém, meu Deus, até que eu vá, não despreze o dom que há em ti, a qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Deus usou alguém para impor a mão, né, sobre a minha cabeça. Então a unção, eu falo isso como ministro de Cristo aqui, tá bom? A unção precisa ser respeitada. Amém? Hoje em dia as pessoas estão levantando pastor a zóio por aí. Eu fui com a sua cara, eu vou levantar um ser pastor. Não é assim não. Amém? Tá tudo errado. Você tem um dízimo alto na igreja, vou ungir o ser pastor. Não é assim não. As coisas têm que ser debaixo de profecia, debaixo de oração, debaixo de revelação. Timóteo, ele foi levantado por Deus e não por homem. Foi algo profético. Foi Deus que mandou o presbítero consagrar ele como ministro da palavra. Você está entendendo? Então a gente precisa, irmão, ter um ministério, um ministério que primeiro veio de Deus. Eu lembro que uma certa feita, uma pessoa falou, irmão Messias, vem para minha igreja que eu já vou deitar o azeite na tua cabeça de consagrar pastor. Eu falei, eu não penso dessa maneira não. Eu faço uma oração a Deus, eu busco a direção de Deus. Eu não vou ser levado por todo vento de doutrina, não é o homem que vai me levantar, é Deus. E quando chegou o tempo de Deus me levantar, Deus me mostrou, confirmou, me consagrou, amém? E eu, irmão, recebi a unção, amém? Que não veio do homem, essa unção foi algo profético que veio de Deus, e Deus usou uma liderança e me consagrou. Então, base bíblica, tá bom? Base bíblica. Então a gente precisa ser doutrinado na palavra de Deus, tá bom? Pastor, olha, gostei da nossa enquete, eu também gostei, irmão. Foi uma palavra linda, né? Que Deus falou, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. É isso que eu ensino, guiado pelo Espírito Santo, procurando ser um bom ministro, um bom servo, criado com palavra de fé, boa doutrina, e é isso que nós temos seguido, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te honre, que Deus te guarde em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Querido amado Deus, eu oro a favor de todos que estão nos assistindo, aqueles que precisam de um milagre. Não importa o horário que essa pessoa está nos assistindo, meu Pai, que essa pessoa se alicerce nessa palavra de fé, na boa doutrina, e siga essa palavra de fé, essa boa doutrina. Livra a tua igreja de falsos profetas, meu Pai, de falsos ministros, meu Pai, pessoas, meu Pai,
que usam da tua palavra para enganar, Senhor. São falsos apóstolos, falsos ministros. O Senhor diz na tua palavra em 1 João capítulo 4 que a gente deve acautelar os falsos profetas, que são lobos disfarçados de ovelhas. Dá discernimento para o teu povo, porque um dos dons espirituais que o Senhor usa Paulo para falar lá na igreja de Corinto, Senhor, é o dom do discernimento de espírito. Pai, nos dá discernimento de espírito, porque o Senhor diz que nos últimos dias até os próprios escolhidos seriam enganados. Nós precisamos orarmos para que a gente venha ter o discernimento de espírito, meu Pai, para que a gente venha conseguir discernir o que realmente é do Senhor e o que não é do Senhor. Meu Deus, abençoe todos que estão comigo até aqui, que a bênção do Senhor esteja sobre toda a tua amada igreja. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra, para ensinar, para exortar, segundo a tua boa mão que está sobre a minha vida e sobre o meu ministério. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos que participaram dessa live, em nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe a cada um de vocês. Ana Maria, Deus abençoe. Ana Maria dizendo aleluia, verdade. O Carlos Augusto aí, Deus abençoe. E todos que estão aí participando. Gente, eu vou ficando por aqui. Se Deus me permitir, amanhã eu estarei de volta com vocês. Gente, fiquem com Deus e que Deus os abençoe, em nome de Jesus.